bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma função oculta, uma função escondida que não aparece na lista de funções do Excel. Você sabe qual função é essa? Olha só, se você conhece o Excel de alguma forma, você sabe que se você clicar nesse botão aqui de inserir função, você abre a lista de todas as funções aqui, né? De todas as funções do Excel. E existe uma função aqui que eu vou explicar hoje que não está nessa lista, mas que funciona em todas as versões do Excel. A função se chama DataDiff. E essa função ela é bastante antiga, inclusive é uma função que foi utilizada para compatibilidade do Lotus 123. Então isso é lá em 1980 e tantos, ok? Como funciona essa função DataDiff? Olha só, ela funciona da seguinte maneira. Eu passo duas datas para ela, né, para essa função, uma data inicial e uma data final, e eu digo qual unidade eu quero avaliar, digamos assim, eu quero verificar a diferença dessa unidade. Então nós temos as seguintes opções aqui. Eu tenho a opção de colocar a unidade Y para identificar qual é a diferença de anos entre uma data e outra, M para identificar a diferença de meses, D para identificar a diferença de dias, ok? O número de dias naquele período. MD eu faço a diferença de dias, só que eu não levo em consideração, né, meses e anos, né? Então meses e anos são ignorados quando eu coloco MD. YM, a mesma coisa, eu faço a diferença entre os meses, só que agora eu desconsidero dias e anos, ok? E YD, que eu faço a diferença entre os dias, desconsiderando anos dessas datas aqui que a gente passou. Então olha só que interessante, como que a gente constrói essa função? Você vai colocar igual a DataDiff e parece que essa função não existe quando você colocar, porque ele não vai abrir a listinha de opções, né? Como, por exemplo, data valor, né? Você vai colocar DataDiff, abre parênteses. Nesse caso eu vou passar a data inicial que está aqui na minha célula, na minha tabelinha aqui, data inicial, ponto e vírgula. A minha data final, que está aqui no meu campo data final, e a unidade de medida, que está aqui no meu campo unidade, que eu quero avaliar. E vou dar um Enter. Isso daqui vai conseguir calcular, vou replicar para todo mundo, né? Opa, só as fórmulas aqui, Ctrl T V, só as fórmulas, só para a gente manter os formatos ali. E aí ele vai me dar o resultado. Então olha só, para a data 1/1 de 2021 até 1/5 de 2022, passando a unidade Y, ele me dá o resultado 1, que é o quê? Um ano completo que eu tenho entre esses dois períodos, ok? Então ele ignora aqui o meio ano que eu já estou aqui em maio, né? Teoricamente aqui, ó, nessa data aqui, né? De 1/1 eu teria 1 ano e meio ali de diferença entre as datas, mas aqui são a função ela mostra a quantidade de anos completos, ok? Da mesma forma, se eu passar aqui a unidade M, são meses completos. Então, quantos meses eu tenho completos? De 6, né, de 1/6 de 2021 até 15/8 de 2022. Eu tenho 14 meses completos, né? Então, 12 meses seria 1/6 de 2022. Aí 1/7 de 2022 daria 13 meses. 1/8 de 2022 deu ali 14 meses, tá certo? Pode ser que agora, né, seriam 14 meses e meio por causa desses 15 dias. Mas aqui ele só retorna a informação de meses completos. Na unidade D, ele me retorna o número de dias no período. Então, olha só, perceba que eu estou utilizando a mesma data aqui, né? Então, 1/6 de 2021 até 15/8 de 2022, tivemos aí 440 dias, ok? E agora os formatos mais diferentes, por exemplo, MD. Entre 1/1 de 2022 e 5/6 de 2030, joguei a data lá na frente. Tanto faz, não importa, ele vai me dar o resultado 4, porque ele está me dando a diferença de dias, ok? Dias do dia 1 até o dia 5, ignorando, ó, meses e anos. Então ele faz só a diferença dos dias aqui, não importa em qual mês que eu tô, em qual ano que eu tô. Ele está fazendo 5 menos 1, eu tenho 4 dias nesse período, tá certo? Agora, ponto muito importante que inclusive não sou eu que estou falando isso, é a própria Microsoft, ok? Se você entrar no site da Microsoft para essa função
DataDiff, você vai ver que eles colocam o seguinte aviso, tá certo? Nesse formato MD aqui, importante. Não recomendamos a Microsoft, ok? Não recomendamos utilizar o argumento MD, já que existem limitações conhecidas com ele. E aí ele fala para você dar uma olhada lá na seção de problemas conhecidos. Então a própria Microsoft aconselha você não utilizar esse tipo de argumento. Então se você for utilizar, dá uma conferida na conta, porque é um passo bastante importante, tá certo? Nesse caso aqui, a unidade YM. Então aqui, ó, da data 1/1 de 2022 é 5/6 de 2030, data lá na frente. Qual é a diferença de meses, ignorando aqui, ó, dias e anos? Então ele vai pegar só essa partezinha do meio aqui, né? O mês 6 e o mês 1, né? Qual que é a diferença de meses? 5. Tenho 5 meses aqui de janeiro para junho, ignorando dias e anos, tá certo? E da unidade de medida YD, ele faz a diferença entre os dias, ignorando os anos dessa data aqui. Então ele vai pegar o que? Ele vai dar um xizinho aqui nos anos, ok? E fazer todo esse combinho aqui de dia e mês, né? Então eu tenho 155 dias entre 1/1 de 2022, no caso, que ele ignora, né? E 5/6 de qualquer ano que seja, porque ele ignora. Então essa função é bastante útil para quando você precisa comparar esses períodos ou esses dias de forma completa, digamos assim, né? O número de anos completos que se passou, o número de meses completos que se passou entre uma data e outra, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Quarta-feira, às 8, nós temos aula ao vivo, tá certo? Então eu vejo vocês na próxima aula. Comenta aqui o que vocês têm achado do conteúdo e se vocês vão utilizar essa função aí em algum relatório, em alguma planilha da empresa, tá certo? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.